Bom dia. Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Estamos aqui começando mais uma aula e a gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre população e o processo de migração. A gente já está falando muito sobre o que faz com que as pessoas se desloquem pelo mundo e hoje a gente vai falar o que a gente vai considerar fatores atrativos e fatores repulsivos. Então vamos lá. Quando a gente fala dos fatores atrativos, vai ser o quê? Aquilo que atrai a pessoa para um determinado local. Então, na atualidade, muitas dessas migrações ocorrem por questões econômicas, sociais e políticas. Então, se um país tem uma melhor economia, se tem uma estabilidade econômica maior, vai ser um fator atrativo. Se tem uma sociedade mais estabilizada, não tão preconceituosa, mais libertária nos costumes, também vai ser um fator de atração. E uma política mais estabilizada, de não perseguição. Tudo bem? Não existe, não dá para a gente falar de imigração sem a gente falar do conceito de refugiado. Então, o que é um refugiado? É uma pessoa que se vê obrigada a sair do seu país de origem. Quando uma pessoa ela migra obrigatoriamente, ou no que é esse obrigatoriamente? É no sentido de que ou a pessoa fica no país e acaba morrendo, ou a pessoa sai do país para sobreviver. Então, toda vez que a gente está falando de pessoas que se veem obrigadas a sair do seu país, nós vamos chamar de refugiados. Por que eles são obrigados a sair? Por questões econômicas, por questões sociais e por questões políticas. E isso vai independer. Desde que tenha ocorrido obrigatoriamente, a gente vai chamar de refugiados. Então, uma das imagens, a gente tem diversas imagens dos refugiados, mas uma que é muito constante são as pessoas tentando migrar, tentando sair de um lugar e ir para o outro, muito em oceanos, em rios, em desertos. Essa daqui é um barco, uma imagem de um barco fazendo a travessia do continente africano em direção ao continente europeu, lá no mar Mediterrâneo. Então aqui nós temos uma embarcação extremamente cheia, com pessoas que caíram ao mar, e não tem como. Essas embarcações muitas vezes acabam afundando, as pessoas acabam morrendo. Mas é aquilo que a gente falou. O refugiado, ou ele permanece no seu país e acaba sendo perseguido e eventualmente morrendo, ou tenta ir para um outro país melhorar as condições de vida. Dentro ainda dos fatores atrativos, é a busca pelo quê? Pelos melhores empregos, a busca por melhor qualidade de vida, a busca, às vezes, por mão de obra mais barata. Barata no sentido de que não precisa ser uma mão de obra que tenha uma especialização. O que é essa especialização? É a universidade, é a pós-graduação. Então, quando a gente está falando de mão de obra barata ou mais ou menos barata, é no sentido de que você tendo só o ensino básico, você consegue executar a tarefa. E normalmente esses trabalhadores eles vão estar onde? No setor de comércio e no setor de serviços. Então, ou vendendo ou prestando serviço. Então, isso daqui a gente pode dizer que é o resuminho do que seria fatores atrativos. Né? Se você tem um emprego que paga mais, você pode melhorar sua qualidade de vida, beleza? Então, olha só, a gente tem uma outra questão. Vocês se lembram que nas nossas últimas aulas nós comentamos que existem países que estão tendo um envelhecimento da população muito grande e que esses países, lembra que a gente viu até a pirâmide etária? E que esses países não têm mão de obra para suprir, ou seja, não tem trabalhador. Então, esses imigrantes, eles vão ser o quê? Eles vão ser recebidos
para fazer parte dessa mão de obra. Então, é um dos outros fatores de atração. Se eu tenho um país que não tem mão de obra, eu levo a população para lá, ou melhor, eu facilito a entrada dos imigrantes, e aí eles vão dar continuidade a toda a questão econômica. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Beleza. E quais são os fatores de repulsão? Se aqui, ó, na primeira foto a gente viu pessoas fugindo, a gente vai ver o quê? Motivos sociais de perseguição social, perseguição de um grupo social para outro, perseguição religiosa até mesmo, né? Aqui, ó, tá falando problemas econômicos. Se o país está numa crise econômica muito grande, aonde o dinheiro não consegue manter essa família, muitas vezes eles buscam o quê? Sair da onde eles estão e irem para outros lugares, para outros países. Se eu tenho uma crise econômica, se eu tenho uma perseguição, pode ser que eu tenha uma má qualidade de vida. O que seria uma má qualidade de vida? Grande poluição, não ter acesso à saúde de qualidade, educação de qualidade. A má qualidade de vida, a gente pode agregar diversos fatores, tudo bem? A gente pode ter perseguições políticas, então, se eu sou contra o regime de um determinado partido, ou se eu sou contra as ações de um determinado presidente, governador, e eu vou e luto contra essa política, e eu começo a sofrer ameaças à minha vida, é uma perseguição política. Então, eu vou sair desse meu país, ir em outro país, tentar me manter a salvo. E o mesmo a gente pode dizer com as religiosas. O Brasil, ele é muito pacífico, entre muitas aspas, né? Porque a gente tem perseguição religiosa, mas ele é mais pacífico do que em outras regiões do mundo, aonde se é proibido ter uma religião diferente da oficial. Então, a gente pode ter o quê? Conflitos religiosos. Ocorreram diversos massacres no mundo inteiro contra pessoas de religiosidades diferentes. Tudo bem? Dentro desses fatores repulsivos, nós também encontramos quem? Os problemas ambientais. Quais são esses problemas ambientais? Pode variar até mesmo da questão da poluição do ar, poluição da água, mas também pode ter, os problemas ambientais podem ser de tsunamis, terremotos, maremotos, ciclones, tudo que envolva a natureza a gente vai colocar como problema ambiental. Então, se eu tenho um acidente, que a gente chama de acidente natural, que destrói aquele país, aquela cidade, aquele local, a gente vai falar que vai ser repulsivo. Então, se eu tive um terremoto que acabou com a minha cidade, essa população que sobreviveu se vê o quê? Se vê obrigado a migrar para outro local. Se eu tive um tsunami, tudo isso vai ser o que a gente vai chamar de fatores repulsivos dentro dos problemas ambientais. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido. Então, mais uma vez, não se esqueçam de rever a aula quantas vezes for necessário para entender. Aproveitem que a gente está fazendo videoaulas. Assistam, voltem. Qualquer dúvida, estamos aqui para tirar. Beleza? Beijos e tchau!